a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Nesta noite começamos mais um dia, programação Rompendo Fronteira para a glória do Senhor dos Exércitos. Quero já louvar a Deus por esta oportunidade, nesta quinta-feira tão maravilhosa, cheia da graça e do Espírito Santo de Deus, dentro desta programação da TV Like Life. Hoje nós estamos aqui com uma visita, pastora Tânia, que Deus possa abençoar, glória a Deus, Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. E quero louvar a Deus também pela vida da cooperadora Rose. Que Deus possa abençoar, Rose. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa abençoar nessa noite. Então, nós vamos começar aqui também fazendo já uma oração, apresentando esta programação na presença do Senhor, tá? Então, no decorrer aqui nós vamos perder a intimidade. Amém. Já vamos falando com Deus, tá, Tânia? Que a Tânia lá na igreja é uma bênção, tá? Pula, profetiza. E aqui não é diferente também não. Quero louvar a Deus também pela vida do Wellington, que tá aqui no bastidores, juntamente com a sua esposa, amigo, faz parte da família também, né? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Então, eu já quero fazer essa oração, apresentar esse estúdio. Hoje a Tânia nos honra com a sua presença, vai ser a ministradora da palavra do Senhor. Nós vamos conversar aqui sobre os assuntos de hoje da Bíblia, o que está acontecendo nos dias de hoje, se cabe na Bíblia, porque a Bíblia nos fala assim, que no tempo de João, ele já estava falando que nós temos que se achegar porque já estava perto o reino do céu. Naquele tempo, o reino do céu já estava próximo, estava chegando. Isso era no tempo de João. E agora? Então nós vamos ler, vamos conversar sobre a Bíblia aqui. Você que está entrando aqui em contato, pode mandar mensagem aqui para pedir oração, pode me mandar mensagem aqui para falar da palavra, e nós vamos interagindo aqui para a glória do Senhor dos Exércitos. Então vamos orar a Deus. Você que pode, fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela fé também, se você tiver um copo d'água, em nome de Jesus, coloque aí um copo d'água pela fé, que está enfermo, e nós vamos orar a Deus. E eu acredito que através dessa oração, Deus ele pode fazer uma grande obra, porque a Bíblia nos fala que a oração, Rose, ela pode muito em seus efeitos. Então, eu acredito no poder da oração, e o nome de Deus pode ser glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Oramos a Deus. Soberano, bendito, eterno Deus Pai, diante da tua graça e a tua misericórdia, eu quero te louvar, Senhor Jesus Cristo, por esta oportunidade na TV Like Life. Eu quero te glorificar por esta oportunidade na programação Rompendo Fronteiras, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, na glória, que estão interagindo conosco aqui, através da mensagem. Que o Senhor possa ir de encontro ao lar de cada um dos teus filhos, Senhor. Liberta, cura, pelo poder do teu nome, Jesus. Abençoa a pastora Tânia, que aqui se encontra, o seu chamado, o seu ministério. Toma em tuas mãos, Senhor da glória, o Wellington, a sua esposa, que se faz presente aqui também, Senhor da glória. Este momento, nós apresentamos esse estudo em tuas mãos, para que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui o livro de Apocalipse. Aqui é só para nós interagir, amém? Então, eu vou estar lendo aqui a 6ª carta que João escreveu, do livro de Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia, que nos fala assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É claro que nós vamos pegar aqui como texto base para nós introduzir dentro da palavra do Senhor. Mas nos dias de hoje, Tânia, nós servimos a Deus,
Eu vi que também você está na linha de frente da igreja, você é pastora. E nós sabemos que hoje, se nós contarmos uns 20 anos atrás, a igreja, ela tinha aquele compromisso de oração. As pessoas, ela buscava a Deus mais intensamente. Todo mundo tinha o mesmo propósito, unanimemente. As pessoas, ela tinha aquele desejo fervoroso de ser batizado com o Espírito Santo, de buscar a Deus pelo milagre. E não só buscar a Deus pelo milagre, mas também viver a promessa do Senhor. E hoje parece que isso já não acontece mais na igreja, Tânia. A Bíblia fala aqui que a luta ela vem, as dificuldades vêm, mas essa igreja de Filadélfia, ela não negou o nome de Cristo. E dentro dos trabalhos que nós vivemos hoje, nesse tempo que nós vivemos hoje, Tânia, nesse século que nós vivemos, aonde você pode falar assim que dos defeitos que nós somos crentes, nós buscamos a Deus, e o que falta como a igreja primitiva trazer aquilo da igreja primitiva quando iniciou para os dias de hoje? Eu acho que o principal realmente é a oração, né? Que é o que está faltando na vida de muitos, né? Oração, como falou a oração, né? Como fala a palavra, porque eu acho que quem conhece bem, né? E teve um encontro com Cristo realmente, verdadeiramente, não esquece os seus princípios. Que o princípio de a base é o princípio, é a oração. E a vigilância, né? Porque muitos estão orando e não estão vigilando. A vigilância tem que sempre vir em primeiro lugar. Glória a Deus. Né? A vigilância. E muitas vezes não adianta ter uma vida constante de oração e não vigiar. Verdade. Né? Eu acho que a base de tudo a gente tem que vigiar, saber, né? Porque muitos hoje fazem campanha de oração, estão orando, mas não estão vigiando. Né? E João, ele não dá o princípio disso. Que ainda que nós esteja com a pouca força, muitas vezes, como o pastor falou, passamos por processo, por luta, mas a base de tudo, a oração, a confiança em Deus e a vigilância. A oração, Tânia, é verdadeiramente você ter essa ligação com Deus, você ter comunhão com Cristo. Porque a oração é você falar com Deus, né? É você ter essa comunhão, porque é uma via de mão dupla. Assim como você fala com Deus, Ele te retorna a sua oração. Sim, com certeza. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando o Senhor me chamou, que Ele me escolheu, né? Foi a primeira coisa, a oração. Eu até acredito assim que tem pessoas que a realidade de hoje, não gostam de orar. Acha que a oração é dobrar o joelho e levantar. E se você quer realmente ter intimidade com Deus, você tem que orar sem cessar, tem que orar independente, se entregar ao Senhor, porque é uma intimidade. Sim. É uma intimidade muito forte. E eu não acredito que numa intimidade não é de 1 minuto, é de horas, né? É de horas. Assim como eu acredito assim que quando meu esposo, quando ele gostou de mim, que eu gostei dele, não foi assim de repente. Ele se aproximou, ele ganhou minha confiança, sim, né? E assim a gente pôde se conhecer um ao outro. Assim é nós com Deus. A intimidade com Deus, né? É igual. Assim é a nossa intimidade com Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendi assim que eu vim para a presença do Senhor, que o Senhor me aceitou, que eu ergui a minha mão, foi a oração. E é a base de tudo, a oração. E é o que nos sustenta, né? Isso para ser sincero, pastora, isso é um combustível para nós, né? Porque Jesus mesmo é um exemplo para nós cristãos, que Jesus ele teve uma vida de oração. As aflições vêm, porque Jesus ele poderia, né, Rose? Ele poderia pular etapas. Mas a Bíblia é muito clara, muito sucinta, e mostrou também que Jesus ele teve aquela parte humana, porque ele chorou, ele teve as suas necessidades, mas nunca abriu mão de orar. Então a Bíblia aqui nos fala no livro de João que essa carta de Filadélfia aqui é gostosa, porque fala assim, ó, tiveste pouca força. Porque tem dia que você fala assim, eu não quero. Tem dia que não dá. Ontem Deus colocou no meu coração assim, na igreja, pastora Tânia, que se Deus te escolheu e você desistiu de dar continuidade no ministério que Deus te colocou, aí Deus tira você e coloca eu. A palavra que eu disse para a igreja é que Deus não pode fazer isso. E por que Deus não pode? Porque se Deus tirar você e colocar eu, significa que Deus
errou na escolha. E Deus, ele não erra na escolha. Então, Jesus, antes de ele te chamar como pastora, ele sabia das suas limitações, ele sabia da sua fraqueza, ele sabia desse jeito humano seu que você fala assim, olha, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Então, Jesus, antes de fazer tudo isso, ele falou, é ela que eu quero. Não, e assim, né? E ele escolheu ela porque talvez ela consiga suportar, ela aguenta. Não, E ela busca. Então, mas cada um de nós, porque assim, ó, você não conhece o seu limite. É por isso que muitos de nós desistimos. Sim. Né, Tânia? Porque assim, aí você. A besta tá tão próxima, você fala assim, olha, eu parei por aqui que eu tô cansado, tô decepcionada com fulano, com ciclano. Aí sim, há 3 etapas para que nós possamos alcançar a vida eterna. Aí você fala assim, ó, a nossa vitória não está no começo. Ela não está no meio. Ela está no fim. E aqui fala que nós temos que ir até o fim. No começo, o Espírito Santo nos impulsiona. Porque você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Para onde te chamar para servir a Deus, você vai. É monte, é vigília. Se você não vigiar, você perde o teu trabalho. Porque você quer buscar Cristo. Sim. Então tem que ter o pastor ali para te direcionar. Mas isso é um amor também, né? Não, mas assim, é porque você tá sedenta por aquilo. Então você tem que ter alguém para te direcionar. Aí, isso é o início, o começo. E o meio? O meio é onde que nós estamos no vale da indecisão. Você tá no meio, você olha para trás e fala, parece que eu não saí do lugar. Eu tô 10 anos aqui, olha que a pessoa que eu sou. Será que vale a pena continuar? Então no meio que é uma preocupação. Aí acontece que quando você está próximo do fim, se você enxergar a coroa da vida eterna, com mesmo com a pouca força, você não vai desistir. Não. Então, é no meio agora. É onde nós estamos neste momento. Porque nós olhamos a situação agora no globo terrestre, tá? É um caos. Eu acredito que a vinda de Cristo, Tânia, tá próxima. Bem próxima. Nós temos que virar crente. Não, olha, porque eu não quero virar crente ou servir a Deus pelas benfeitorias, pelas maravilhas. Eu tenho que virar crente para alcançar o céu. Nós temos que ser crente para buscar a Deus, para alcançar o céu. E é isso que nós temos que entender. Você tem pouca força, mas você está aqui. Você tem pouca força, mas tem culto na sua igreja, você está em linha de frente. Tem pouca força, mas você não nega o nome de Cristo. Ah, mas assim, porque também hoje em dia, falar da palavra de Deus, o evangelho, que também está muito comercial, né? Então, assim, é muito oferta, é muito pedir, dízimo, oferta. E hoje mesmo eu estava ouvindo uma rádio que, assim, é gritante. Tipo assim... Eu acredito, porque assim... É tanta oferta, sabe? Assim, porque a igreja é uma necessidade. Trazer os dízimos e tem muita gente que desiste. É bem isso. É para que possa ter uma sustentabilidade na igreja. Porque muitas das igrejas, elas são locadas. O pastor, ele não vive da obra, ele também tem um trabalho secular fora daquilo. Então ele precisa dos membros que venham a ajudar. Aí, as pessoas que brincam com o evangelho e as pessoas que querem chegar agora, Tânia, elas veem como banalidade. Mas existe os remanescentes que vê, os respingos que vê a obra séria e tem amor pelo aquilo que faz. Então, quando nós falamos de dízimo e oferta, é para ajudar o próximo. Sim. É para ajudar dentro da igreja. É para você poder suprir as necessidades. A Bíblia nos fala, acho que é Atos capítulo 7, que fala de Estevão, que ele foi levantado para cuidar das viúvas. E como ele ia ajudar? Ele ia trabalhar para ajudar as viúvas? Não, porque não está falando de uma. Está falando das viúvas. Então ele foi levantado, os obreiros, cheios do Espírito Santo, para cuidar das mulheres da igreja, que estava esquecida. E para isso tinha que ter os dízimos, tinha que ter oferta, tinha que ter a colaboração dos membros. Aí se não tiver você, nós aqui para ajudar o pastor nessa boa obra, a obra vai desfalecer por causa de você? Não vai, porque Deus levanta. Mas é necessário. Se nós conhecemos Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, isso é um princípio também, como da oração, nós ajudar dentro da igreja. Porque hoje nós falar de igreja, se nós falar de dízimo e oferta, é ladrão. Mas Tânia, você está na frente do trabalho, você sabe da necessidade. Sim.
Então eu falo assim, agora já pensou, eu vou lá e falo assim, tá roubando? E você, quando termina o culto, você vai pra oração, vai pro jejum, vai pro clamor, falando, Deus, que o Senhor envia, porque nós estamos precisando. Quantas das pessoas, porque nós estamos na linha de frente, quantas das pessoas que vêm até nós, precisando de uma cesta básica, precisando de um socorro, de um remédio. E hoje, por mais que você tenha acesso a tudo, hoje está tudo difícil de alcançar. Um remédio, uma coisa que está tudo caro, só Deus para ter de misericórdia. Então, hoje nós estamos aqui, esse aqui é o nosso tempo, esse aqui é o nosso século. Então nós temos que fazer a diferença como cristão. Eu acredito nisso. Sim, sempre. Eu acho que, quando a gente somos diferentes e temos a presença de Deus, o Senhor, ele mostra quem somos. Não precisa eu falar que sou mulher de Deus, não precisa, porque a gente tira o exemplo de Eliseu, de Elias, de muito homem de Deus, né? E realmente, hoje o negócio está difícil, mas eu acredito num Deus que ele não falha, que ele é fiel e verdadeiro, né? E que ele tem cuidado. Eu digo por mim mesmo, porque nós temos uma igreja no Areão, e muitas vezes aqueles que não querem dizimar, aqueles que não ofertar, justamente porque acho que está dando dinheiro para mim ou para o meu esposo, que são pensamentos de alguns, infelizmente. Sim, infelizmente, né? Porque mente vazia é a oficina do diabo. Sim. E quem não ora, quem não busca, né? Só fala o que não deve. E você tem que ofertar na igreja com alegria, né? Não com pode... amor, porque o altar ele não tira, ele devolve. Ele devolve. Né? Ele não tira de ninguém. Verdade. Né? E quantas vezes já apareceu, tá ali, o presbítero é testemunho, pessoas que vão levar o dízimo na porta da igreja e não são membros da igreja. Não são membros. Né? Escuta a oração. Quantas vezes deixaram lá e a gente precisando do dinheiro do aluguel. E eu falei pro meu esposo, não precisa você implorar nada para ninguém, porque a obra é do Senhor. Nós temos joelho, nós temos fé. Sim. Né? E quem semeia em oração, com lágrima, confiando, Deus ele vai prover, Deus ele vai enviar. E tem enviado. Eu sou dizimista da casa do Senhor desde quando eu me converti. Glória a Deus. Eu sou dizimista fiel. Então, assim, eu sou o exemplo, eu falo para os membros, para a igreja, para todo mundo. Porque é um ato de amor. Verdade. Né? Eu admiro a vida de Estevão, porque Estevão fez mais até do que um diácono, acredito eu. Muito mais do que um diácono. Caso que hoje poucos estão fazendo, que acham que a obra é pregar, que a obra é viajar. A obra não é só isso. Se eu não saber ganhar o da minha casa, se eu não saber cuidar de quem está perto de mim, eu também não posso cuidar de quem está perto. Verdade, eu concordo. Tá pronto, verdade. Né? Eu concordo. Que tem muitas pessoas que querem ganhar o de fora, mas não ganham de dentro da casa. E a minha preocupação é ganhar o que está perto de mim, da minha casa, os meus filhos, meus parentes. É os primeiros. É os primeiros. Hoje eu estava comentando lá no meu trabalho, para honra e glória do Senhor Jesus, que você quer conhecer o cristão, você tem que conhecer ele, aonde ele mora, no trabalho, porque ser crente ali é fácil. Como o pastor falou, os dias de hoje, o evangelho não está mais como antes. Mas não é porque Deus mudou, né? O evangelho, muitos estão se modernizando e levando a brincadeira. Mas eu acredito que os verdadeiros ainda tem. Eu acredito. Poucos, mas tem. Não são muitos, são bem poucos. Não, sim. Eu me lembro de Ananias e Safira, que quando eles pegaram as suas terras, marido e mulher combinaram de vender a terra e pegar metade e reter para eles. Eles não precisavam porque era deles. Mas a Bíblia nos fala que aquelas pessoas que faziam isso era louvável a Deus. Nossa, Rosa está abençoando a obra, fulano está fazendo isso. Era louvável. E eles pegaram o dinheiro e reteram o que era deles mesmo. E pelo fato de estar fazendo isso, os homens que estavam recebendo aqui estavam cheios de Espírito Santo de Deus. E quem tem um Espírito Santo de Deus não confunde, não fica envergonhado, não passa por desapercebido. E a Bíblia nos fala que Ananias ali foi fulminado na hora. E Safira também teve a mesma oportunidade, mas mentiu também e acabou morrendo. Então, nós temos essa liberdade de oferecer o nosso melhor para Cristo. A maior oferta, para mim, uma das maiores ofertas é você estar na presença do Senhor. Você oferecer a Deus o seu louvor, a sua vida. Você oferecer a Deus, ser grato por tudo isso. E tem coisas que é base, que é princípio básico, que é como falar de dízimo, de oferta. Como a pastora Tânia falou aqui, de oração. Não tem como. Nós somos líderes. Assim como você vai falar com o marido que quer agradar a esposa para que possa fazer
um bom almoço, ou um filho que quer alcançar algo do pai ou da mãe, ele vai querer agradar. E vai falar assim, olha mãe, olha, a senhora tá precisando disso, né? Pra querer agradar. E o pai pode até achar estranho, porque não é do costume. E quando faz, o que você quer, filho? Olha, eu quero isso, tô precisando. Por isso você fez isso, né? Então nós podemos entender que Deus não é diferente. Você tem que falar com Deus. Você falando com Deus, você abre o céu. Há uma engrenagem no céu. E através da oração, porque a Bíblia nos fala que pode muito em seus efeitos, Tânia. Sim. Então eu acredito que Deus ele pode fazer coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos através da oração. Nos dias de hoje, os crentes andam meio que no vermelho, né? A bateria, o combustível, né? Porque as pessoas elas buscavam mais. Tinham mais reunião nos lares. Você subia no monte, uns anos atrás, era fila para subir. As pessoas tinham desejo. E hoje é mais oculto isso aí, é mais separado. As pessoas elas vão com o propósito de ir para a igreja, Tânia, de receber. A pessoa vai na igreja com o propósito de sair com uma bênção, e a bênção, muitas das vezes, ela é física. E o que Deus quer tratar conosco primeiro é o espiritual. É o espiritual. É o que está dentro de nós. É o espiritual. Se nós não estamos se nós não está pronto para viver no pouco, Deus não pode colocar nós no muito. Né? Olha só, deixa eu colocar aqui. Gustavo Oliveira está aqui conosco, amém, está falando aqui. Que Deus abençoe. Felipe, que Deus abençoe. Felipe De Vito. Deus abençoe, querido pastor Dallas, amém. Deus abençoe o varão. Tabata, que estava conosco hoje lá na igreja, que Deus abençoe, serva do Senhor. Amém. Receba a cura em nome do Senhor Santo do Senhor Jesus. Newton Júnior está falando aqui que é verdade, que Deus abençoe para a glória do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, tá? E nosso irmão aqui, o José Eliton, para a glória do Senhor Jesus. É uma bênção, Eliton, para a minha vida. Então, eu louvo a Deus, Tânia, porque nós vamos ver que as dificuldades na igreja, ela já vem do começo de tudo. Porque aqui foi 7 igrejas, na Ásia Menor, e foi 7 cartas. E cada carta foi algo diferenciado para cada igreja. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, cada igreja foi uma carta diferente uma para outra. E você vai ver que nos dias de hoje não é diferente. Não é. Eu passo a minha peleja nessa igreja, na sua tem a dificuldade, mas o princípio de tudo não é negar o nome do Senhor. Aí você fala, mas vou negar o nome do Senhor como? Eu não nego. Eu não confronto, não vou nem confrontar com isso porque eu não nego, mas nós negamos sim. Pode estar frio, você deixa de ir. Pode estar calor demais. Hoje eu não tenho dinheiro para fazer isso. Hoje meu filho ficou gripado, hoje eu fiz isso. Nós abrimos mão de muitas coisas. E o dia que Deus marcou, o dia da sua vitória, é o dia que você deu desculpa e abriu mão. Então, o princípio de tudo, não deixe de buscar a presença do Senhor. Tânia, como texto básico para nós aqui, alguém que na dificuldade na Bíblia, que mesmo na dificuldade buscou a Deus e alcançou. Olha, Pode falar comigo, isso. Eu sempre esqueço do microfone, né? Há tem muitos exemplos, muitos exemplos assim que eu acho lindo, né? E assim, eu sempre me identifico, né, com Paulo. Glória a Deus. Né? É uma história muito... Pedro. Eu me identifico muito com Pedro pela a forma de Pedro, né? De Moisés, porque não foi fácil, a gente sabe que não foi, né? E que superaram. Eu estava comentando até que eu acredito assim, que, como Paulo disse, o que vos separará do amor de Cristo? Né? Antes de eu vir para a igreja, eu não conhecia ele. Achava que conhecia, mas não conhecia. É o caso de muitos. E há muita superação que nos mostra. O maior exemplo mesmo é Cristo. O maior exemplo é ele, né? Eu tiro também, assim, nas maiores dificuldades de fé também, que nos dá o exemplo do nosso
irmão Abraão, né, que é o qual ali o Senhor, né, essa é uma história tão linda que Deus pediu, né, a promessa ao qual tinha lhe dado e ele não negou. E como o pastor falou, tem tanta gente que tá tanta desculpa, mas para trabalhar não tem desculpa, né? Teve um momento na minha vida que a gente tem que ser sincero, a gente tem que viver e pregar o que a gente vive. Não, né? Sim, é necessário. Né? E aí o que acontece? Teve um momento que eu trabalhava, eu tinha que sair 4 horas da manhã. Eu acordava antes. Eu acordava bem antes, não chegava atrasado, porque eu tinha medo de o meu pagamento ser diminuído Sim. e ser descontado. E chegou um tempo que, por cara canseira, eu chegar atrasada na igreja. E ali não precisou Deus usar profeta, não precisou usar ninguém, o próprio Espírito Santo me repreendeu. E falou, então quer dizer que é assim, para acordar, para trabalhar para o homem, você chega no horário? Para mim, você chega atrasada? Então, eu recebi aquela repreensão do Senhor. Disse, é verdade, Senhor. Estou sendo mais fiel ao homem do que ao Senhor. Eu tenho que me converter do meu horário. Sim. Eu tenho que me analisar. Porque quando eu chamar a atenção de alguém, ou repreender alguém, eu tenho que estar apta. Porque é o que acontece no meio de hoje. Muitas vezes alguém pede que a igreja venha orar, mas não ora. Né? Pede para alguém, aleluia, fazer uma superação de fé, mas não faz. Porque a gente temos vários exemplos, não só de Moisés, Elias, que a gente vê. E tem também assim, vem no culto na casa. Mas exatamente. Hoje mesmo, tá a irmã Neide, a Pai do Senhor Jesus, se ela estiver ouvindo, é uma irmã que precisa muito de ajuda. E ela ela quer se libertar muito do cigarro, pediu ajuda, né? E eu achei bonito que ela falou assim, pastor, eu quero me libertar do cigarro. Porque a Bíblia nos fala, nós temos que confessar o sangue. Né? Ela falou, pastor, eu quero ajuda. A chegar ao ponto dela se sentir envergonhada. Eu digo, irmã, não se sinta envergonhada. Isso mesmo. Não se sinta envergonhada. Nós estamos aqui para ajudar a irmã, nós não estamos aqui para criticar. Né? E ali nós fizemos 3 dias ali de quinta-feira na casa dela de oração, porque a base é a oração. Sim. Né? Eu falei para ela, quando a irmã orar, diga assim, Senhor, me ajuda a libertar do cigarro, dessa maldição na minha vida. Profetize, irmã. Ora, busca. E ali a gente fizemos aquela oração, ela se emocionou. Eu falei para ela, não se sinta envergonhada. Continue indo. A campanha acaba hoje, mas a oração permanece, Jesus permanece. Verdade. Né? Porque a gente vimos que quando Elias estava ali naquela perseguição, ele não parou. Ele não parou. E foi uma ajuda para ela, né? Mas exatamente. Ela precisa buscar, ela precisa dar continuidade. E eu falei para ela, irmã, quando a irmã for orar, ore. Senhor, eu quero ser liberta do cigarro. Do seu jeito, mas ore. Exatamente. Eu quero ser liberta. Porque a gente não pode ter vergonha de dizer. Por que quando a gente estava lá no mundo, a gente não tinha vergonha de nada? Verdade. Por que agora eu vou ocultar? Olha, irmão, se eu falar que eu estou cuidando de alguém, eu digo logo, Senhor, tira essa ira que eu estou cuidando da irmã. Eu já sou logo realista. Porque a gente não pode viver falsos testemunhos. A gente tem que ser verdadeiro. Sim. Né? A gente tem que ser sincero, o caráter é importante. Sim. A gente tem que ficar como cristão de verdade. E os cristãos, como o pastor falou, têm esses momentos. Por mais que nós tenhamos pouca fé, muitas vezes a gente tem realmente negado ao Senhor em algumas coisas que a gente não deveria. Que a gente tem que continuar, porque Jesus está à porta. Jesus está voltando. Eu creio. Né? E eu acho que a base de tudo nisso é o que o pastor falou. Eu admiro muitos homens da Bíblia. Admiro muito. E Pedro, né? Paulo, muitos homens que nos dão essa inspiração. Não, assim, tem muito exemplo na Bíblia, né? É que, na verdade, as pessoas não dão muita importância, achando que, tipo assim, como era antigo, né? Não, hoje nós estamos nos dias atuais, né? Então, tem muita gente que elas esquecem a origem e elas querem viver o dia de hoje. Nós temos que ter um princípio, como eu estava falando aqui, a Tânia, de oração. Eis que faço nova todas as coisas. A misericórdia de Deus que Ele te deu hoje, aí você tomou um cafezinho, foi trabalhar, chegou em casa, almoçou, jantou, preparou tudo aqui para estar aqui, e você vai deitar e vai dormir. Verdade. Essa misericórdia que Deus preparou hoje, nesse dia 19, não é a mesma que vai ser pro dia 20. Não. Você teve hoje a oportunidade de fazer diferente, porque amanhã pertence a Deus. Então nós que servimos a Deus, nós como é que nós servimos a Deus? Ansiamos a Deus, assim como a noiva anseia pelo seu noivo, sem preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã pode ser hoje que Deus nos chama para sua graça. Então hoje
tem que ser a pastora Tânia, tem que ser o pastor Dallas. Hoje você tem que ser a Rose e oferecer o melhor para Deus. Então, o que tá aqui, desde o começo, o livro de Jó, que é um dos mais antigos aqui, se nós for pegar, ele vai dar, se nós ler, vai nos dar estratégia para vencer nos dias de hoje, nesse mundo atual que nós estamos. Porque a palavra de Deus, ela renova. E para isso nós temos que acreditar. E como que eu posso falar de um homem que ficou dentro de um ventre de uma baleia, e você fala assim, e na profundeza do abismo, dentro das entranhas daquele peixe, Deus ouviu sua oração? Tem que ser crente para isso. Tem que ser crente, porque não tem como. Além de ser crente, ele confia no Senhor. Não, né? mas agora, assim, mas a confiança agora vem de você para com a Bíblia, porque aqui é a palavra de Deus. É ela que vai, essa aqui que é a bússola para que você possa alcançar as promessas, porque se você já aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua alma, e se você tem um Espírito Santo sobre você, ele vai te impulsionar. Sim. Para que você possa alcançar todas as promessas. Verdade. Eu acredito que a Tânia tem muita promessa para se cumprir sobre a sua vida. Sim. Mas já viveu várias delas. Várias. E aonde está agora o propósito da Tânia para alcançar? Porque você tem que ter propósito. O propósito tem que ter objetivo. Dentro dos objetivos tem que ter meta. Eu alcancei aqui, agora vou aqui, vou... É por etapa. E é assim que nós vamos alcançar. Mas eu vou convidar a Rose para estar lá na igreja da pastora Tânia, que a Tânia é uma benção. Já fui lá na igreja umas 2, 3 vezes, né, Everton? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sempre bem recebido, né? A pastora Tânia sabe, né? Que, tipo, Deus vai surpreender sempre. Não, né? Deus surpreende. Surpreende. Então não tem como, né? Então, tipo assim, você sabe que tá no caminho certo, porque Deus vai sempre te recompensar com... Olha, pastor, eu vou falar uma coisa, nós estamos vivendo, eu estava até comentando com o Elito, né? A gente está vivendo um momento de batalha, de guerra. Muita batalha. E nessa oportunidade que eu estou tendo, muitos soldados estão sendo feridos. E o mais engraçado é que o povo diz assim, mas é o Velho Testamento. Mas se você for analisar, é o início. Como o pastor falou, é o início. Não existe um Velho Testamento se não tiver um Novo. É o início. Verdade. Porque ele era o verbo, ele é o verbo. Ele é. Ele é o verbo. E ele se fez carne, ele é Deus. E no momento de guerra que estamos enfrentando, por incrível que pareça, o que mais está acontecendo no meio do povo cristão é um querendo ser mais do que o outro, é um querendo matar o outro. É um querendo ferir usando as palavras de ataque. Verdade. O nosso objetivo, como o pastor falou, o meu objetivo é ganhar alma. Eu sou ganhadora de alma, não sou matadora. A Bíblia fala que quem ganha a alma, sábio é. Exatamente. Então, se Jesus falar assim, ó, agora, para ali, fala do meu nome, eu falo. Amém. Eu não me envergonho. Tá aí o presbítero Eto que me conhece. Estamos vivendo momentos de guerra, que soldado tá ferindo soldado. Dentro do próprio evangelho. E o que me chama a atenção que no lugar de dar a mão para erguer, ele quer matar mais. E esse dia eu escutei uma palavra e a irmã falou assim para mim, pastora, eu estou ferida. Eu disse, tá mesmo, irmã? Eu digo, mas fique em paz. Eu disse, por quê? Porque mesmo soldado ferido, o Senhor conta com Glória você. a Deus, aleluia. É verdade. Porque muitos soldados estão sendo bombardeados dentro da própria ministério. E no lugar da gente dar a mão ou conversar, eles estão matando. No lugar de ir lá no mundo ganhar alma. Né? Paulo sentiu na pele aquilo que ele fez. E nem se dão conta disso, né? Tá entendendo? Então a gente tem que nos unir, como o pastor tem um objetivo. O meu objetivo é ser cada dia mais ganhadora de alma e chegar ao céu. Glória a Deus. Porque se perguntar pra mim, pastora, se você morrer hoje, você sabe pra onde vai? Eu sei. Tem que saber. Eu tenho convicção. Tem que ter. E eu quero receber do meu Senhor, do meu Pai amado, a minha coroa. Porque eu creio que não tem convicção na sua salvação, ele tá em vão. Tá à toa. Tá perdendo tempo. Tá entendendo? Tá perdendo tempo. E eu não espero Jesus pra amanhã, eu esperei pra agora. Pode ser que eu, o presbítero Eta, Marcelo, nós não sabemos o que vai acontecer, vamos ser arrebatados. Então a gente tem que estar Nós pronto. queremos nisso. Tá pronta, né? A Bíblia nos fala assim que há 5 coisas que Deus detesta. 5. Mas a sexta ele abomina. Irmão contra irmão. Isso dói. Porque eu louvo a Deus pelo talento que Deus tem sobre a vida de cada um.
e nós nos unir, nós formamos o corpo de Cristo. Mas como a serva do Senhor falou assim, parece que um quer engolir o outro. E nós acaba ferindo. O púlpito ele acaba virando um ringue. Mas ali é um lugar de santidade. Os sacerdotes, quando ele ia oferecer a Deus, para entrar no lugar santo dos santos, tinha que amarrar a corda. Ah, mas assim, e a Porque pergunta que se fica... se tivesse em pecado ali mesmo, já ficava. E a pergunta que fica, como faz? Como é que a gente vai conseguir, né, fazer as pessoas entenderem que elas estão fazendo tudo... O que convence é o Espírito Santo. É Ele. Eu estou aqui por causa dele. Jesus morreu por nós pecadores, mas Ele que te convenceu. É Ele que nos convence. Isso aqui é bíblico. Então assim, mas para isso, aqui é o mapa do tesouro. Isaías 45 nos fala, né, que Deus escolheu a Ciro. E Deus ia mostrar para ele, ia dar para ele tesouros escondidos. O tesouro, quanto mais difícil é de se achar, mais valioso ele é. E Deus está falando assim para ele, eu vou te dar. Então nós podemos entender que Deus ele enviou Jesus para morrer por nós pecadores. Nos amou primeiro, antes de tudo. Quer dizer, você nem sabia quem era Cristo e ele já morreu por você. Ele te amou primeiro. E agora, para que você possa alcançar as promessas, e através do Espírito Santo de Deus, né? Tânia, nós temos 23 minutos, pelo amor de Deus. Já tá no fim já. Eu tô de zóio no Wellington ali, que tá com aquele zóio de cima de mim aqui, para me secar. Santo Deus. Não trouxe nada para nós comer aqui, né? Não. Jesus. Tânia, traz uma palavra para nós, para o nosso coração, tá? Fique à vontade, tenha liberdade de espírito e deixa Deus te usar. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que foi me dada, né? Tive muitas oportunidades de levar o evangelho, de viajar, fazer missão. Essa é a primeira que eu tô no culto, que eu achei que ia estar na rádio, não ia estar mostrando a imagem, né? Ah, sim. Mas a gente vai aprendendo e vivendo. E quando foi quinta-feira retrasada, que infelizmente houve esse imprevisto, uma palavra que o Senhor revelou a mim e não saiu de maneira alguma. Glória a Deus. Foi o filho pródigo. Eu não sei porquê. Lucas 15? Lucas 15, 11. Oh, glória. Né? Essa palavra, desde quando o Elton falou para mim, o Senhor colocou essa palavra para mim falar. Porque glória, eu vou falar uma coisa para você. Não é assustado, mas tem filho pródigo dentro da igreja. Muitos. Tem filho pródigo sentado no grupo das irmãs. Tem filho pródigo sentado no grupo de jovem. Tem filho pródigo no grupo de varão. E não quer reconhecer. Já pegou a parte da herança, já perdeu o que tinha e não está percebendo. E precisa realmente fazer um conserto, voltar para os braços do Pai. Porque eu aprendo uma coisa, nem tudo que reluz é ouro. E muitos já perderam essa parte da herança, precisa ter um encontro com o Pai, voltar para a casa do Pai, para o conforto do Pai e entender que fora dele não tem saída. Tem que estar dentro da casa do Pai, tem que estar nos braços do Pai. E o que me chama a atenção é que esse filho, ele estava ali pertinho do Pai, tinha tudo. O mesmo direito que o irmão tinha, mais velho, ele também tinha. E não é diferente hoje, se a gente for olhar. Não é diferente. Esse filho, em maneira alguma, o pai queria dar parte da herança. Que o pai viu que ele ainda não estava preparado. Mas de tanto ele insistir, o pai deu a liberdade de ele conhecer o que ele queria conhecer. Muito com o coração partido, o pai aconselhou, como a gente vê aqui, Lucas 11 aqui, que eu vou... Tá só um versículo e fala aqui, ó. E poucos dias depois, Lucas 11, versículo 13. O capítulo 15 de Lucas, o versículo 13 fala assim. E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidade. Meu Deus do céu. Né? E a gente vê que aquele filho, quando ele viu que os amigos já não estavam mais perto, aqueles que estavam ali por interesse, porque tem pessoas que vai para a casa do Senhor por interesse, não vai pela salvação. Verdade. Por isso que eu digo que tem filho pródigo dentro da igreja.
que o pai está ali para acordar ele, para ele entender o que ele tem de mais importante. Não é um carro, não é uma casa. Tá entendendo? Porque muitos vêm para a casa do Senhor para benefício próprio, para ter uma casa melhor. Eu não estou na presença do Senhor para ter uma casa melhor, porque eu já tenho uma casa que me aguarda. Deus, aleluia. Eu não estou na casa do Senhor para ter um carro, porque eu já tenho uma carruagem. Isso aqui é tudo passageiro. Né? É tudo passageiro. E aquele filho, quando ele acorda e ele lembra dos benefícios que ele tinha na casa do pai dele, amado, protegido, e o que me chama a atenção, que isso assim me chama muito, que eu sempre falo pro meu pai, que eu tenho um irmão que está afastado da presença do Senhor, é que o pai em momento algum impediu de o filho sair. Verdade. E muitas vezes a gente Aleluia, tem que Jesus. permitir. A gente está ensinando, a gente está aconselhando, mas infelizmente ele tem que ir, ele tem que partir. Eu falei Às pro vezes meu é pai. necessário ele É sair necessário. para ele aprender, para ele Exatamente. ver que... E aquele filho, quando ele acorda em si, que o que ele tinha não está ali, que ele perdeu, ele se arrepende, bate arrependimento, ele diz, poxa, o jornaleiro lá da casa do meu pai come melhor do que eu. Olha o que eu estou fazendo aqui. Ele acorda. E eu digo uma coisa para o pastor. Há situações que hoje eu falei para o meu filho, que até para a gente abençoar alguém, a gente tem que pedir a direção de Deus. Porque muitas vezes foi opção dela, de Verdade. estar passando pelo que ela passou. Às vezes foi escolha, né? Foi escolha. E às vezes a gente, muitas vezes, por ter um sentimento ou nos compadecer, acabamos até intervindo e Deus ter um encontro com aquela pessoa, porque foi escolha dela. É verdade. O pai, de maneira alguma, queria que o filho partisse. Porque o pai já era experiente. Sim. O pai já sabia, o pai já tinha vivido. Mas, infelizmente, o filho não quis ouvir. E ali, quando ele reconhece que os amigos não estão mais perto, porque ele perdeu tudo, né? Ele lembra e agora ele diz, o que eu acho bonito, a oração. Aonde entra a oração? Ele reconhece, ele faz a oração, volta para o pai. E o mais impressionante que ele fala, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. A gente tem um rapaz falando aqui que ele fala assim, ó, quanto mais oramos, temos mais intimidade com Deus. Exatamente. Né? Então, acho que é isso mesmo. E ele ora, pastor, ele ora, ele pede perdão a Deus, ele fala, eu pequei contra Deus, pequei contra meu pai. E o que me chama a atenção é que ele diz, eu quero ser pelo menos servo, empregado, pai seu, do Senhor. Não preciso nem votar como filho. Olha o reconhecimento que ele errou. Né? E ali o pai se compadece, porque quando o filho saiu, o pai também entrou em oração. Verdade. O pai não desistiu do filho. Nós temos aqui, ó, a nossa Tabata que vai lá na igreja, ela tá falando, eita, pastor Dallas, sou filha pródiga, em São Roque. Então você precisa voltar, Tabata. Pega a herança, volta rápido. Volta, Tabata. Jesus te ama. Não te conheço, mas Jesus te conhece, minha querida. Jesus está voltando. Verdade. E a gente só tem seguro na casa do Pai, no braço do Pai, porque há lá liberdade. E quando ele volta, que o Pai, que ele se humilha, o Pai levando esse meu filho. Só Deus sabe o quanto eu estava de joelho desde o momento que você pegou a herança e saiu de casa. O Pai não desistiu, porque quem ama não desiste. Não desiste de orar, não desiste da promessa, tem objetivo. O joelho está no chão, porque quando eu fui a última da minha família a se converter. Tabata, né? Isso, a Tabata. Eu fui a última. Eu vim com o coração duro, não querendo reconhecer Jesus na minha vida. Jesus me quebrou todinha, vim ameaçada de morte. Eu vim assim para amputar uma perna, mas Deus disse assim, você tem promessa, eu vou te dar 2 pernas. E eu vim quebrada. Eu fui a última da minha família a me converter. Mas quando o Senhor me escolheu, que achou graça na minha vida, aqui estou, Tabita. Eu aceitei Jesus com 15 anos. Hoje eu tenho 37 anos para honra e glória do Senhor Jesus. Ela tá falando aqui que ela já voltou. Amém, pastor. Ô, glória. Receba em nome do Senhor Jesus. Permaneça firme, viu? Porque não vai ser fácil. Mas para chegar ao céu, o reino é tomado à força. Então, que você permaneça. E nunca saia do braço do Pai. E aquele filho, ele volta. E o que me chama a atenção, que é o que está acontecendo hoje, é que aquele irmão, no lugar de se alegrar, ele se entristece. Verdade. Porque o filho volta, o pai fica tão alegre. Eu acredito que o pai falou assim, o Senhor ouviu minha oração. Porque quando o meu filho queria sair de casa, eu não queria que ele fosse, mas ele saiu. Mas quando ele saiu, eu estava de joelho. Meu filho voltou, ele manda pegar as vestes, o anel. Ele manda pegar aquele cordeiro para poder ali comemorar. E o irmão diz, mas pai, o que está acontecendo? Ele tinha a parte dele, ele gastou tudo. Por que o senhor está fazendo isso? E ele disse, meu filho,
Você todo o tempo está comigo. A hora que você quiser pegar, né, um cordeiro para poder comemorar com seus amigos. Tá tudo aqui, Tá tudo aqui, é seu. Mas seu irmão não. Seu irmão, ele foi para uma experiência. Ele viu que não deu certo. Ele viu que tem segurança aqui. Seu irmão estava morto. Né? Estava perdido, mas foi encontrado. Então, o que a gente aprende dentro dessa palavra, que quando uma alma se arrepende, que reconcilia, a gente tem que se unir e se alegrar. Porque a Bíblia diz que o Pai se alegra. O Pai se alegra. E aquele irmão, ele teve que ouvir aquela palavra dura. E quantos estão na igreja não conseguem ver a oportunidade que tem. Verdade, né? Ter a oportunidade de orar, como o pastor falou, de pregar, de ser um levita. E muitas vezes não vê. E quando volta aquele irmão que a gente tem que abraçar, como está dizendo aqui, aí fala, nossa, mas o pastor só está vendo ele? Aí vira uma meia concorrência, assim. Tá entendendo? Porque o irmão deu a entender isso. Mas o pai mostrou para o filho que uma alma arrependida, uma pessoa quando ela reconhece o erro, tem muita importância. Muita importância. E esse filho pródigo, ele reconheceu o seu erro. Eu preciso voltar e ter atitude. E o que falta a muitos hoje, os irmãos que estão aí escutando, alguém que tem um familiar que está distanciado, não desista de orar. Porque o Pai sempre está de braços abertos. E essa palavra, ela veio no meu coração. Desde a quinta-feira passada, eu não entendi o porquê. Né? E muitas vezes tem pessoa, pastor, sentada eu fui ministrar numa igreja, e eu não tenho medo de falar o nome, que eu não vou chegar no céu sem cabeça, vou chegar com a cabeça. Eu fui ministrar numa igreja, Assembleia de Deus Madureira. E quando eu cheguei lá, 20 irmãs. E quando eu peguei no microfone, o Senhor falou assim, faça o apelo no grupo das irmãs. Eu disse, Senhor, misericórdia. Faço apelo no grupo das irmãs. Eu disse, meu Deus. Eu disse, irmão, não sei porquê, mas Deus está falando. Que é para fazer o apelo para o grupo das irmãs. Porque tem pessoa aqui, uma irmã com raiva da outra, outra com ódio, está em treva. Tem que fazer um conserto. Está perdida, precisa ser encontrado. Precisa. E está morta. E ali, quando eu fiz o apelo de 20 irmãs, 10 reconciliaram. Senhor da glória. Num congresso de irmã. Olha isso. E a outra, quando acabou o culto, a própria esposa do pastor falou, é verdade. Eu era missionária ainda. Ela falou, é verdade, missionária. Eu tinha raiva daquela irmã. Eu digo, irmã, misericórdia, Jesus ia voltar e ia para o inferno. Então não só basta ter uma roupa bonita, um sapato, tem que ter uma vida com Deus. Precisa ter uma comunhão tem com que Deus. ter uma comunhão, tem que ter o arrependimento e reconhecer. Não é vergonha você reconhecer. Verdade. Não é vergonha reconhecer. Então tem muitas pessoas ainda perdidas dentro da casa do Pai, que já perdeu a herança, mas que o Pai está dando a oportunidade nessa noite de você se encontrar e saber que o Pai está com braços abertos. Glória a Deus. Então volte, gente. Então volte, né? Volte. Essa é a palavra nessa noite. Não sei para quem é, mas você que está aí ouvindo essa palavra é para você mesmo ter direção certa. Porque muitas vezes achamos que estamos dentro da igreja, estamos salvos. Você tem que a cada dia buscar a sua salvação. Verdade. A cada dia você tem que ser para Senhor, hoje eu pequei, não deveria ter falado, não deveria ter pensado. Perdão, vou pro joelho. Pedir perdão e o amor, porque é o que não está tendo mais. Porque pode ver que aquele irmão era irmão. Era irmão dele. Ele podia se alegrar também. Mas ele falou, poxa, e o pai repreendeu. E no lugar, muitas vezes, da gente abraçar, amar, a gente está afastando, jogando para fora. Verdade, com palavra, com Tá entendendo? Verdade. Eu sou testemunha, eu estou ali no meu trabalho, tem 10 dias que eu comecei a trabalhar. Fui fazer essa entrevista de emprego, dizendo, Senhor, eu não quero ficar aqui, Senhor, eu não quero ficar aqui. Eu lavando a panela, Senhor, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E acabei que o Senhor permitiu eu trabalhando. Quando eu cheguei ali, 3 vidas afastadas da presença do Senhor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, iniciamos uma campanha, segunda-feira, na casa de uma colega ali do trabalho, e 2 filhos dela reconciliou. Glória a Deus. E eu estou dizendo que é forte. O filho dela falou, Deus mandou falar com o filho dela, o Jadson, e ele falou assim, é verdade, pastora, eu vou para a igreja, eu canto, mas eu não sinto alegria. Eu vou para a igreja, o pastor me dá a oportunidade, eu falo de Jesus, mas eu falto vazio. Eu disse, você precisa se encontrar, a aliança está quebrada. Está quebrada mesmo. A aliança está quebrada. Tem algo errado. E ele reconciliou. E ele reconheceu, ele disse que quando entrava na igreja, ele não sentia paz. No lugar dele sair alegre, ele saía vazio. E eu falei para ele, a culpa não está na igreja, porque você é a igreja. A culpa não está no pastor, está em você. Porque é você que tem que se encontrar, fazer uma aliança e saber que o seu alvo é Cristo. Verdade.
Então você que é um filho Glória a pródigo Deus. hoje, Aleluia, volte Jesus. aos braços do Pai, que Em o Pai nome quer de te dar Jesus. autonomia, né? Te dar as vestes, o anel da autoridade de volta, né? E o Cordeiro já foi crucificado, né? Já foi dado pela minha vida e pela vida. Então só basta você reconhecer. Eu não sei para quem é, mas tem direção certa para você que está ouvindo. Amém. Que Deus possa abençoar a pastora Tânia por esta palavra. Aqui no livro de Lucas é gostoso porque vai falar assim da ovelha, vai falar da dracma Exatamente. e vai falar do filho pródigo. Da ovelha, deixa as 99 no lugar bem guardado e vai atrás de uma. Da dracma, perdeu, teve que limpar a casa, colocar tudo no lugar para poder encontrar. E aqui fala do filho pródigo, né? Então, nós vamos ver que é 3 palavras de perca, mas conquistou, alcançou. Então, eu acredito que também você pode alcançar. Você tem que colocar dentro do seu coração. Você não precisa se limitar em fazer a obra do Senhor. Porque hoje eu louvo a Deus porque tem pessoas que ela tem esse feeling para poder orar, interceder. Tem pessoas que têm esse talento, este dom de poder ministrar, de poder evangelizar, de fazer grandes obras do Senhor, e elas se retêm. Exatamente. Elas parecem que têm medo. E a cabeça é Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então nós podemos ver, assim como este copo aqui, você pode ser esse dedão aqui, ó, pequeno, e falar assim, não tenho nada, esse dedo aqui não é nada. Mas se for para pegar esse copo, eu não consigo. Então você faz falta, tá? Tânia, para nós fazer uma oração aqui, que eu quero orar pela vida da Tabata, por causa de todos aqui, do Hugo também, né? De todos aqui que mandaram mensagem, eu quero que você fale da sua igreja, dá o endereço da sua igreja, porque a nossa igreja aqui fica lá no Monte Serrate, tá? Rua Franco dos Anjos, número 10, tá? É Franco dos Anjos, né, Rose? Isso. Rua Franco dos Anjos, número 10, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Igreja Assembleia de Deus crescendo em graça. Sentindo o coração, você que é da região, pode estar dando glória a Deus conosco. Nós estamos toda a quarta e todo domingo para a glória do Senhor. Então, domingo agora, culto com a família, às 18h30 para a glória do Senhor. E dia 28 agora, nós vamos ter o agosto profético para a glória do Senhor Jesus Cristo, onde vai começar o trabalho às 15 horas. Isso, Para a glória do Senhor, né? Vai ser um agosto profético, nós estamos buscando a Deus por isso. Está subindo o monte, para que este agosto venha a ser de bênção e você possa finalizar este ano aqui na presença do Senhor e alcançando toda a bênção. Então, deixa o endereço aqui, Tânia. Bom, nós estamos agora, final de agosto, congresso com jovem, né? Eu sou Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus Nova Aliança com Cristo. O endereço é Rua Bernardino Leite Pereira, ali no Areão, no centro do Areão, né? Estamos ali, o 10º Congresso com Jovem, 27, 28 e 29, agora de agosto, ao qual o Senhor tem salvado vidas ali dentro, jovens que o Senhor tem resgatado de depressão, jovem que Deus tem trabalhado poderosamente. Hoje mesmo eu deixei o ensaio para estar na campanha, vim da campanha para cá, nem na minha casa eu fui, vim direto para cá, porque o meu amor por Cristo é bem maior. O meu amor por Cristo é maior do que o meu filho, maior do que o meu trabalho, maior do que meu esposo, porque ele vem em primeiro lugar. Eu aprendi isso, né? E eu quero deixar o convite, né? A Assembleia de Deus, Nova Aliança com Cristo, ali no Areão. Quero agradecer o pastor Dallas, sua esposa, por essa oportunidade. Trabalho, tá? Em nome do Senhor Jesus, viu? E que o Senhor, essa palavra, essa mensagem invada mesmo a sua vida, reflita. E nunca esqueça que a base de tudo é a oração. Firmamento em Cristo. Pode certeza que essa palavra aqui ela vai ser uma semente, tá? Sim, nessa terra que já está arada, fertilizada. E o Senhor vai dar crescimento para a glória do Senhor. Amém? Eu quero também já agradecer pelo patrocínio Lavanderia Rose, que tem nos abençoado. Também é uma das patrocinadoras desta programação Rompendo Fronteiras, né? E eu quero deixar aqui que ela fala um pouco da lavanderia, né? Se falar que ouviu aqui na programação Rompendo Fronteiras. Tem desconto. Né? Oh, glória a Deus. Por isso que o nego anda lindo assim, ó. Lavanderia Rose. Coisa linda. Coisa linda.
Tem desconto? Tem desconto, a gente negocia, a gente faz delivery, é só ligar lá e pedir todas as Aí quando fala de roupa, aí fala só de roupa, é só com terno que você trabalha? Só com edredom? Não, nós trabalhamos com tudo. Tapete, edredom, Ó, que tudo. legal. Então, tudo E se isso lá. falar que ouviu na programação Rompendo Fronteiras, vai ter desconto pra Glória do Senhor. Aí sabe o que faz? A Rose, né? Aí fala assim, o desconto é assim, cobra 100 conto. Se falar que é desconto, 99. Né não, pode ligar lá, vai ser Não, a lavanderia é bênção. Só ligar lá e pedir todas as informações Que necessárias. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito rápido, né? Essa programação. Quero louvar a Deus pela vida da Tânia. Deixou o endereço aqui da igreja. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Wellington, sua esposa. Rose, que Deus abençoe. Que todas as quintas-feiras nós estamos aqui para a glória do Senhor. Amém. Quer deixar aqui os congratulations, os grandes finais? Não, tudo certo, gente. Muito obrigada pela programação. Obrigada quem acompanhou aqui, a Tabata, todo mundo aqui que tá aqui. Tá? Em nome de Jesus. Também, pastor, assim, na oração, que eu apresento o nome da minha irmã que está afastada, que é Loama. E minha irmã Rose Clélia. Luama? Loama. Diferente o nome, né? Loruama. Era para ser Loruama. É mesmo? Mas aí é Loama e Rosicléria, são as bênçãos, então eu mandei mensagem para ela. E 2 jovens que reconciliou, que é esse que eu falei, o Jadson e o Jackson e Jadson, né? 2 jovens abençoados que reconciliou ali, né? E que o Senhor possa dar força, porque a gente sabe que não é fácil. Não é mesmo, Né? não, mas A gente que está nessa caminhada há muito tempo, verdade. só alcança o céu quem tem objetivo, como o pastor falou. Você precisa ser persistente, né? Ser fiel Persistente, até não, o fim, como sim. disse Tem que Daniel. ser persistente para não ter Então, que... essa oração. E a vida do meu esposo, pastor Vanderlei, né, que está aí esperando a resposta do Senhor, e sei que pode ser demorada para mim, mas para o Senhor tem resposta breve. Glória a Com Deus. certeza. Né? Então glória a Deus. apresente a oração e Verdade. agradeço a oportunidade e para todos que ouviram essa mensagem. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, então, em nome do Santo do Senhor Jesus Cristo. Já louvando a Deus por esta oportunidade. Eu quero já agradecer aqui pela vida do Wellington, da Tabata. Quero louvar a Deus pela vida do Hugo. Quero louvar a Deus pela vida de todos que têm mandado mensagem aqui, tá? Gustavo Oliveira, quem é? Gustavo Oliveira, que Deus abençoe. A todos os irmãos aqui. Felipe, gente, muito obrigada mesmo. Muito obrigado mesmo. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Deus Pai, querido Pai, digno Senhor, és tu. queremos te agradecer. E no poder do teu nome, Pois tu és Jesus, o princípio de a qual tudo, nós Senhor, estamos a nossa te servindo. base. Meu Deus, vai de pela encontro à vida de pastor cada um dos Dala, teus de cada um filhos, que Pai. estão aqui, por esses que estão Vai de ouvindo, encontro à vida do Meu Vanderlei, Deus querido, eu quero da apresentar Tabata, em do oração, Hugo. Pai, todos vai de os- encontro à vida do toda a Wellington. família, meu Deus querido. Vai de encontro, Senhor Jesus Agradecer pela vida do Cristo, meu às nossas irmão Wellington, que me famílias. trouxe aqui por essa Que oportunidade. esta noite, Senhor da Pai, que glória, esta nós missão entregamos continue, em tuas Senhor, mãos levando mensagem de esta vida, programação, mensagem Senhor. de salvação, Que ela Senhor, possa Porque foi alcançar pra e isso que o romper Senhor nos fronteiras, chamou. Senhor. para levar E que as boas muitos novas, possam para pregar vir o teu esta evangelho. palavra, Senhor Que o Jesus Senhor Cristo, possa, meu Deus, do ir de Filho encontro, pródigo. meu Pai. Como a Porque tua o filha Senhor tem conhece, falado, são Pai, quantos toma dos nas filhos tuas que estão mãos. dentro da igreja Meu Deus, e que o ainda não Senhor se possa, meu encontrou, Deus, ir de encontro. ainda estão perdidos. Que nessa noite, Mas que o teu Pai, Espírito o Senhor Santo possa através ir do teu de Espírito encontro, Santo, Senhor. e de encontro E a aleluia, essas e vidas, levantar esses este corações. homem, esta mulher, Ó este Deus jovem, querido, Pai, nós intercedemos e eles nessa possam noite, ser cheios do teu apresentando Espírito Santo todos para a os teus glória do filhos e teu tuas filhas, nome. Pai. Jesus, Em nome abençoa de Jesus, ó a Pai. irmã, Senhor Jesus Cristo, da tua Obrigado, serva, meu Deus. que o está Senhor possa afastado ir do de caminho, encontro, assim meu também Deus, como Pai. aqueles jovens que se achegou na sua Deus, presença. que o Senhor Lhe possa dê ficar força preparado para e prosseguir capacitar, neste para que evangelho. você possa ter a Lhe oportunidade calça, de ver Senhor o da teu glória, imenso amor, calparca, Deus para que eles querido. possam Para alcançar que possa e também, viver Senhor, todas as suas contemplar promessas e ser bem-aventurado pelo a poder do tua teu palavra. nome. Obrigado, Jesus. Em nome de É o que eu te peço para a glória do teu nome, porque no seu nome há poder, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar para a glória do Senhor. Eu quero dar a bênção apostólica, olha, dentro do horário certinho, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda suas mãos ao céu. Que o grande amor de Deus e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que possa alcançar a cada vida
E você que ouviu essa mensagem e crê que uma nova história iniciará sobre a sua vida, cada um de nós possamos dizer amém. Em nome de Jesus, está terminado para a glória do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe.